Muito bom. Então vamos lá. Hoje vamos falar um pouquinho então da história do comércio varejista, tá? Vamos falar um pouco da importância, dos conceitos. Tá legal, pessoal? Vamos imaginar quando começou a história do comércio, do varejo, né? Hum, Pode ser época feudal, pode ser era do gelo, pode ser pré-história, né? Ah, todo o nosso comércio ele começou desde muito atrás, né, pessoal? Desde a época pré-histórica mesmo. Então, os caçadores, os coletores que tinham fixado a sua morada, eles cultivavam grãos e domesticavam animais do conceito deles de propriedade. A partir disso, eles determinaram o seguinte, falaram, bom, tenho extra de uma certa quantidade de alguma coisa, então eu vou trocar. Né? Então, nasce o comércio da relação da troca, tá? Essa troca, troca seu tomate por cachorro, troca sua carne por isso, por aquilo, isso a gente dá o nome de escambo, tá? Escambo é toda a troca, né, a troca antiga da pré-história, quando você substitui um item por um outro item, sem exatamente a participação do dinheiro nessa troca. Tá? Isso é conhecido como escambo. O escambo ainda foi muito comum, mesmo nas civilizações mais antigas. Então, por mais que tenha surgido algo como a moeda, que era uma pecinha de metal rudimentar, é, ainda assim a gente via muito relações de escambo, né? Trocas de uma coisa por outra. Troca de um peixe por algo, troca de um milho por algo. Então, esse foi uma boa parte da nossa vida comercial se baseou no escambo, mesmo com o surgimento de umas moedas mais rudimentares. Aí chegou a época das invasões bárbaras, virou um caos, não tinha tanto comércio, as pessoas é, fez uma redução muito grande, né? As pessoas ficavam em casa devido às invasões e o comércio deu uma esfriada por um bom tempo, até que a gente veio para o Renascimento, tá? Que é justamente essa época, essa virada pós-invasões bárbaras, onde as pessoas, né, começaram a fazer as trocas, não apenas pelo escambo, mas agora já com uma moeda, é, algo mais palpável, né? Um pouco mais do jeito que a gente conhece hoje, vindo dos chineses. Então, tinha as moedas, tinha as notas, uma série de outras coisas, tá? E essa época também foi a época das grandes navegações. Então, a gente começou a explorar outros negócios, a criar outras situações, tá? As nobrezas, principalmente, começaram a se vestir de outra forma, se portar de outra forma. Começamos a criar uma necessidade de consumo, não só de coisas básicas, mas também perfume, roupa, tempero, tompeiro, essas coisas elas começaram a nascer, né? Ou seja, essa objetificação por itens que não eram tão bases como a gente tinha visto até agora, tá legal? Principalmente por causa desse cara aqui, o Luís XIV, né, o conhecido Rei Sol da França, ele começa um pouco a desenhar o que a gente conhece hoje de capitalismo, que é padrão, item de moda, perfumaria, cultura francesa, produtos requintados. Então, essa gourmetização, né, começou a partir daí. E aí as pessoas começaram a comercializar itens de maior valor, não apenas itens básicos de consumo. Tá? Conforme o tempo foi passando, a burguesia, que eram as pessoas que dominavam os negócios na época, elas começaram a crescer. Então, o comércio começou a ganhar mais poder, porque ele tinha mais dinheiro, e o poder do rei foi descendo. Né? Então, aí a gente viu a independência de muitos países, justamente porque o comércio começou a crescer e os comerciantes tinham mais poder, até mesmo do que o próprio rei, porque eles tinham mais dinheiro. Né? E enquanto isso, no Brasil, o que estava rolando? Isso aí que vocês estão vendo, né? Comércio de escravos também, era varejo, olha só que interessante.
A gente tinha, né, principalmente açúcar, café, também era bastante comercializado no país, tá legal? O mercado era considerado como varejista porque ainda existia muito a questão dos armazéns, né, uma grande variedade de produtos, etc. Algumas lojas nessa época Brasil colonial. Então, a gente tinha as lojas Armarinho, que eram os varejistas que vendiam tecidos, chapéus, ferros, ferragens, né? Era uma loja que vendia de tudo, chamava loja Armarinho. Tinha os armazéns que vendiam itens mais de consumo, que é quase o que a gente conhece como mercado, né? Que vendia mais itens de comida mesmo, azeite, queijo, biscoito, farinha, vinho, né? E olha só, mesmo nessa época colonial aqui no país, ainda era escambo, né? Você tinha um item, você fazia escambo por ouro, por tabaco, por pau-brasil, couro cru, que eram itens, né, valiosos. Existiam os tropeiros, que eram os caixeiros viajantes, que eles pegavam as mercadorias de um lugar e vendiam para outras regiões. Isso era muito comum nessa época, também fez parte da história do nosso comércio. Mulher tabuleiro, a gente brinca que são as ancestrais da Avon e da Natura, né? Elas vendiam alimentos e tecidos de porta em porta, tá? Isso também era muito comum. Vindo um pouco mais para o nosso século, chegando um pouco mais para o nosso século pós-independência, vejam como que o comércio foi mudando rapidamente. Então você tinha as lojas gerais, loja armazém rural, as lojas começaram a ficar um pouco mais especializadas, vendendo artigos específicos. Começamos a ter as magazines, lojas de departamentos, aí cadeias de lojas, não era só uma loja, então eu tinha mais de uma loja em vários lugares. Começaram a nascer supermercados, lojas de desconto, aí vieram os hipermercados, mega stores, e aí chegamos nessa reestruturação do varejo para a parte do varejo virtual. Tá? Então, teve em menos de 100 anos, a gente evoluiu demais nessa parte do varejo. Tá? E trouxe também alguns exemplos para vocês verem, algumas lojas que estão aí até hoje, né? Pão de Açúcar, Marisa também foram iniciadas no século passado, então, e ainda estão bastante presentes, né, no nosso dia a dia. Vou mandar para vocês um outro link, separei aqui algumas histórias de alguns varejistas da cidade também. Então, vocês têm ali o Pena, o Edgar Bill, o Paulo Luiz, o Carlos Pistone, o Mário Tempesta da IBEM, o José Celeste da Casa Férez e a Bruna do Summerball. Então, eles também têm algumas histórias muito interessantes de como eram os negócios, como era o varejo até pouco tempo atrás. Tá? E a importância do varejo, basicamente, pessoal, gera muito emprego. Tá? De todas as vagas que foram abertas no ano passado, 145 mil vagas foram vagas especificamente do comércio. Então, olha a quantidade de empregos que o comércio gera. E é um dos setores que mais tem pessoas empregadas, só não passa administração pública. O comércio varejista emprega aí na casa de milhares, né? 7 milhões e poucos, tá? E é o motor da economia. Tem uma entrevista também que eu vou passar para vocês com o presidente da Riachuelo, o Flávio Rocha. Ele fala um pouco também por que o varejo é o motor da economia. Tá legal? Antes da gente ir embora, uma breve explicação. A gente fala de comércio. O comércio ele se divide em atacado e varejo. O que é o atacado, pessoal? O atacado ele atende os varejistas e o varejo é para consumo final, para uso próprio. No atacado a gente faz compras maiores, no varejo menores quantidades. Os atacados estão em pontos mais periféricos, enquanto o varejo está mais próximo da sua casa. O atacado vende para lojas, né, para o varejo geralmente, e o varejo vende através de venda passiva, de balcão. Tá? Atacado cobre áreas mais extensas, então o centro de distribuição atende uma cidade inteira, enquanto o varejo atende mais um bairro e etc. O custo das mercadorias no atacado são mais baixas e no varejo um pouco mais altas. Tá? Se for facilitar para vocês, pensa assim, atacado, onde que a gente compra atacado? No Tenda, no Açaí, né? São alguns atacados. No varejo, pensa mais no supermercado, na vendinha próxima da sua casa. Né? Vejam que eles têm diferenças significativas. E isso não é só para mercados, não é só para esse tipo de compra, mas a mesma coisa você vê nas roupas, a mesma coisa você vê em todos os outros pontos. Tá legal? E é isso, galera. Estou mandando para vocês, então.
os materiais para vocês lerem e depois responderem o questionário. Muito obrigado. Tenham um ótimo dia.